O segundo reinado deu início no dia 23 de julho de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. O contexto político do quadro Soldado Escravo na Guerra do Paraguai se deve à decisão de Dom Pedro II em recrutar escravos para o exército brasileiro. Essa decisão foi muito polêmica e audaciosa, já que o Brasil enfrentava temas sensíveis como a Guerra do Paraguai e a escravidão. Falando sobre a cultura, nós temos a forte influência do romantismo nessa época. Grande parte dos artistas brasileiros seguiu os princípios e modelos literários e estéticos do movimento romântico em suas áreas de atuação, tais como pintura, literatura, teatro e música, e também marcada por diversas transformações na sociedade brasileira como influência cultural europeia, jornalismo, valorização dos donos de lavoura de café, incentivo às artes, no qual Dom Pedro II foi um grande apoiador e um agente ativo da cena teatral, frequentando teatros e outros espaços artísticos e incentivando as artes de diversas formas. Agora, com a religião, desde o primeiro reinado, havia união entre Estado e Igreja. De acordo com a Constituição de 1824, a religião oficial do Império Brasileiro era a católica. Em seus aspectos mais importantes, estudos asseguram que uma rígida centralização do poder, um governo monárquico e hereditário, o catolicismo como religião oficial, o poder do Estado sobre a Igreja, o voto censitário e as eleições indiretas foram marcadas pelo Segundo Império. Em um dos vídeos, mostra certos instrumentos para fazer rituais, como colares, máscaras assim, cabeças de boi, de madeira e etc. No segundo reinado, o carro do boi foi utilizado no transporte de escravos, além de mercadorias. Ele era um meio de transporte econômico e comum nas áreas rurais, levando escravos entre fazendas ou entre plantações e centros de venda. Embora fosse rudimentar e desconfortável, o uso do carro do boi exemplifica a economia baseada na escravidão, fundamental para a produção agrícola da época, como o café e o açúcar. Assim, ele simboliza tanto o transporte de riquezas quanto o sofrimento humano que sustentava essa economia na época. Com o passar dos anos, cresceu o movimento abolicionista, que começou a questionar a realidade da escravidão. Pessoas como Joaquim Nabuco e outros ativistas se mobilizaram para libertar os escravos. Esse cenário culminou com a assinatura da Lei Áurea em 1888, pela princesa Isabel. Apesar de ser um marco histórico, a abolição da escravatura não resolveu as profundas desigualdades sociais. Muitos ex-escravos foram deixados à própria sorte, sem terra, sem trabalho ou apoio do Estado, deixando os escravos sem chance de se integrar na sociedade.